Olá, bem-vindo você ao nosso vídeo de hoje especial sobre o assunto da perda energética com a Copa do Mundo e com o sugamento energético em situações que a gente vai falar aqui. Então, um assunto muito importante que você vai gostar e vai trazer muitos esclarecimentos aí legais para vocês aí. Então, vai ficando com a gente vai colocar aí algumas imagens importantes aqui para a gente. Vamos falar um pouquinho então sobre, aqui a gente vê essa imagem muito ilustrativa, né, que é o Coliseu de Roma, com os gladiadores que sugavam e gritavam e exigiam alguma emoção maior, né, e aqui hoje a Copa é a mesma coisa, né? Então é o famoso pão e circo que foi usado já desde os primórdios das civilizações, que ainda é usado. Então vem com a gente aqui. Eu coloquei ontem também um vídeo muito importante sobre a Tartária, né, que eles apagaram da história. Eu recomendo que vocês assistam esse vídeo aí de ontem, que a gente colocou no café. Tá lindíssimo, com assuntos assim que vocês vão entender melhor esse assunto. Então vamos falar exatamente sobre o assunto o Copa e a sua perda energética, o vampirismo que acontece dentro da doação de energia que a gente dá para alguma causa, né? A egrégora que isso causa, a egrégora. Então vamos lá também. Então a Copa do Mundo, segundo muitos informantes, é uma das maiores capturas energéticas que existe no planeta, uma das maiores capturas energéticas, né? E se a Copa do Mundo for uma grande cortina de fumaça para distrair a massa com um campeão que já está definido, a gente já sabe que, conforme foi falado aí, né, a gente mostrou na vez passada, eu vou mostrar depois aqui também, que existe uma lista que vazou da FIFA, que os países tinham já a sua vitória definida. Então o país que está programado para ganhar este ano é Portugal, né? Eles já programaram isso, teve uma lista que foi vazada lá, e eles conseguem fazer isso através de várias situações, né, de propina para juízes ou algo parecido, né? Eles conseguem. Então assim está definido aí que Portugal iria ganhar. Vamos ver se de fato é, né? Porque aqui já está certinho. A lista da FIFA já falou que era Argentina, outra vez, agora Portugal, né? Vamos ver se vai acontecer. Mas eu quero falar mesmo também sobre a Copa e o ritual oculto na abertura da Copa. Teve rituais ocultos aí que mostra esse símbolo aqui dos pads, né, que é um símbolo de subtração de menores. Tem outros símbolos aqui que eu não tenho acesso a todos. O olho ilume, aqui do olho que tudo vê, que é o olho desses grupos dominantes do planeta, das famílias Ilumes. Esse triângulo também é um outro símbolo, também aqui na própria Copa, eu não tenho aqui, mas tinha um símbolo dos PED também, os 11 degraus dos rituais lá que eles entraram, da escala, né? Então tem vários, eu não vou citar aqui porque não essa é a intenção do vídeo. Também o criador, também esse criador de conteúdo, defende que a abertura da Copa teve um ritual de sacrifício. E a Shakira, que foi a cantora que cantou, ela estava tão diferente que ela estava irreconhecível, né? Irreconhecível. Então, todo mundo diz que não era a própria Shakira, devido aos seus movimentos estranhos que ela fazia. Ela nem dançava com os movimentos tradicionais da Shakira. Poderia ser uma sósia, poderia ser um dublê para aparecer a Shakira ali, né? Então, a gente vê que tem coisa aí nessa história que não está bem explicada, Vamos ver aqui isso aqui também, uma outra situação que eu deixo para vocês. Então, segundo a agenda Ilume, 2030 Portugal seria já marcado para ser o campeão da Copa de 2026, né? Já estava marcado. Vamos ver se isso vai acontecer ou não, saberemos depois. E aqui o que vemos assim é uma reflexão muito importante. Eu peço que vocês aí prestem atenção até nesse quadro acima, que falam que satanismo é a Copa do Mundo. A verdade que não querem que você saiba, pois por trás do entretenimento existe um plano espiritual e tecnológico em andamento. Então a Copa do Mundo não é apenas o futebol, mas é um ritual, é uma distração e uma invocação. E o satanismo não é mito, é uma agenda, né? Ele trabalha para enfraquecer a sua alma e desvirtuar, aprisionar a sua consciência. Então eles, de certa maneira, retiram da sua consciência os valores
de fato do crescimento, do progresso, das coisas boas, e coloca o medo, prazer, desinformação, controle energético, e acaba inserindo espiritualmente, sutilmente. Tudo isso é muito sutil, note bem, não é uma coisa visível que alguém abre uma porta da cabeça e larga lá dentro um chip ou algo parecido, mas eles conseguem inserir na consciência das massas, né, que fica desligada da verdade e do espírito. Ou seja, o futebol ele traz uma alienação, a pessoa ela vive aqueles momentos ali em êxtase, esquece que tem um controle do sistema, esquece tudo, esquece até seus compromissos maiores para se mergulhar totalmente naquela egrégora gigante de milhares, talvez milhões de pessoas, né, até de maneira pela internet. Então, ou seja, isso é um G espiritual. Então, a sua consciência é o nosso maior tesouro. Desperte, questione, resiste, busque a verdade, fortaleça seu espírito, acorde, sua alma não está à venda. Então, como eu falei, a Copa do Mundo é uma das maiores capturas energéticas que existe, assim como grandes shows e tal, mas mais ainda a Copa do Mundo, porque ela durante um bom tempo, um grande número de milhões, bilhões de pessoas mandando a sua energia para isso. Então, vamos ver, eu tenho um texto aqui que eu quero ler também, que veio do grupo Lux Novi Mundi, muito bom esse texto, que fala que existe algo sobre o futebol que não é explicado. A engenharia social por trás do show preserva a estrutura romana antiga, enquanto bilhões de mentes se sincronizam, né, movimentações geopolíticas ocorrem em total segredo. E existe um detalhe biológico ainda mais profundo acontecendo no nosso corpo agora. Existe uma colheita invisível. O ponto mais importante sobre isso que passa, né? Bilhões de pessoas estão experimentando aquele medo, aquela sensação, com uma assinatura vibracional gigante que acaba aderindo a todo a egrégora do ambiente. Então essa energia emocional densa recebe o nome, tem um nome, né, que é uma energia das massas, energia que é egrégora, eles falam aqui que é energia chamada de Losh, que os engenheiros utilizam essa força coletiva para propósitos que você nem imagina. Então, assim, picos massivos de cortisol, quando há um gol ou há um grito, disparam o mecanismo interno, e essa vitória gera uma dopamina artificial, mas a derrota provoca um colapso da serotonina. Então há uma exaustão biológica entre alegria, êxtase e depressão, que reduz o discernimento entre as portas, ou seja, ela bloqueia a visão da gente para ver algo maior ainda. Vocês entendem? É uma coisa muito sutil, né? Repito, né? Não é uma coisa assim que qualquer pessoa pode dizer, eu estou vendo isso. Não, é uma coisa sutil que somente no lado energético você consegue detectar. Então milhões de pessoas assistem sem perceber. O espetáculo foi feito para prender a sua atenção. Enquanto você discute futebol, o controle do sistema se expande sobre a sua vida. Então o jogo nunca foi só futebol, sempre foi sobre controle de você. Então o show atua como uma blindagem para ocultar grandes transformações silenciosas. Enquanto a massa debate as regras do jogo, as moedas digitais avançam ou caem, ou os cenários políticos são trabalhados nos bastidores, os bancos centrais ganham poder para manter mais controle sobre o povo, e essa distração programada vai muito além da economia e registra enormes perigos para a nossa alma. Então nós somos como antenas, focos, né? Os estádios modernos não são apenas arenas, eles funcionam como ressonadores, com ritmos sincronizados que induzem ondas ao estado alfa. Nesse estádio, a mente perde o filtro e aceita comandos passivamente. Metade da Terra gera frustração, e a outra metade, que adora e alimenta o mesmo sistema, gera algo, um contraponto, né? Então há uma grande desconexão quântica ao projetar essa devoção a um ídolo qualquer, que seja um jogador, um papa ou o que for, né? Você desconecta a sua atenção do seu eu superior, do seu eu da criação. E essa desconexão deixa um vácuo profundo no seu campo bioenergético individual. Então, a energia que deveria cocriar a sua própria realidade mantém a Matrix, olha só, né? Então, utiliza essa energia e ela não vem para ti, de bom, vem para os outros. Então,
o mecanismo que se repete a cada tantos anos da Copa, ou de jogos, ou de shows, o que for, né? Até o show que teve no Rio ali recentemente com cantoras, com a Shakira, com Madonna, com outros que virão, né? A engenharia biológica esconde verdades profundas, né? Existe um mundo sobre o tema que a gente não sabe exatamente qual a consequência de tudo isso que está sendo mostrado. Então, existe esse vampirismo energético para aqueles que estão ali no campo ou mesmo assistindo pela televisão, né? É um sugamento. É o sugamento em que, digamos, as entidades, as formas de pensamento que cercam a nossa mente, sempre que você pensa em algo e vibra, né, uma emoção, algo vai acontecer, o gol, o futebol, então você cria uma forma de pensamento que ela acaba sugando de ti a tua própria energia. E além das entidades demoníacas que se aproximam disso, assim como se fosse o vício do álcool ou algum outro vício qualquer, que as entidades vão lá e diz, vai, bebe, né, faz isso, faz aquilo. Então são entidades que sugam energeticamente a pessoa, e isso traz consequências para as pessoas que ali estão. Por exemplo, o exemplo da pessoa que vai no bar, que bebe, né? Bebe, que eu falo assim, é beber mais do que socialmente, a pessoa que não resiste, tomar uma cachaça e tal. Eu não falo daquele golinho que se a pessoa toma alguma coisinha leve todo dia, não é isso. Mas enfim, existem entidades demoníacas que fazem a pessoa beber para os espíritos tomarem aquele vício que eles tinham de vida, ainda tomar através da pessoa que está ali bebendo, né? Então existe o chamado vampirismo energético, e nós, espíritos encarnados, funcionamos como um tipo de usina de energia. Estamos frequentemente emanando e recebendo energias. Então esse é o nosso parâmetro. A gente cede ou perde energia desde que nós não estejamos devidamente protegidos. Então nós devemos trabalhar o nosso campo energético de uma maneira tão importante, tão sagrada, tão elevada, como essa foto mesmo, né? Se nós tivéssemos o nosso campo vibrando com um campo que se expande até alguns metros ou até muito mais do que isso, a nossa região. Então esse campo é afetado pelas energias que estão no ambiente. Então isso acontece também a mesma coisa no carnaval, onde nós perdemos energias através da doação para aquilo. E quem nos controla? Quem controla é a grande pirâmide do controle global. A estrutura oculta que governa o Brasil e o mundo. Então aqui a gente vê as entidades demoníacas lá de cima que comandam o nível abaixo, as monarquias, que comandam daí os bancos centrais e as igrejas do mundo todo, que comandam a TV, a escola, a farmácia, geram as big techs, e nós aqui como zumbis fazendo essa parte de sustentar a grande pirâmide. Mas como eu falei, o tempo desses malignos está terminando, e já chegou o tempo deles serem retirados da Terra, e essas energias negativas que a gente vê e fala, elas vão aos poucos, nós estamos cada vez mais eliminando a Terra. Mas enquanto tiver pessoas ainda sugando, doando a sua energia para os trevosos, para a ponta da pirâmide, eles vão ganhando uma sobrevida. Então não deveria ter esses grandes encontros, né, de massa. Isso é uma perda energética muito grande, mas é permitido, a aliança permite que isso aconteça para justamente acordar as pessoas que estão dormindo. Então é um fato também que eu me esqueci de falar, que nesse local onde foi feito o templo da abertura, existia ali a cidade ali por Tenochtitlan, eu não me lembro se é exatamente esse nome, Tenochtitlan, que era a capital dos astecas, onde eles faziam sacrifícios ali, e muitos rituais ali foram encontrados, muitos restos de pessoas que foram sacrificadas ali em Tenochtitlan, essa capital que hoje é a cidade do México, arredores, e o estágio ele vibra. Então essa egrégora que ali foi criada desde aquela época dos sacrifícios humanos, ela está ali de certa maneira. Por isso que México é uma das cidades mais violentas talvez do mundo. Então a gente, com toda essa Copa, a gente continua retroalimentando essa energia do pão e circo, assim como era no Coliseu Romano, que a gente vê aqui, né? O Coliseu aqui com as pessoas ali
gritando em torno do abatimento dos gladiadores ou dos próprios cristãos. Então isso tudo é uma perda. Então a pessoa que se diz desperta, se ela quiser assistir algum jogo ou acompanhar, eu acredito que até eu vou acompanhar o resultado, porque as pessoas vão me perguntar, tu viu? Eu vou dizer, não sei nem o que está acontecendo, então a gente se passa por bobo. Mas assim de uma maneira leve e sutil. Agora, não naquela emoção de doar, de gritar, ser um NPC do sistema. Então nós não devemos a seguir as ordens do sistema. O sistema diz, faça isso, consuma aquilo, assista a jogo, passe o seu domingo em casa assistindo TV. E a gente tem que dizer não. Então quantos dias lindos a gente pode pegar a família da gente num domingo e assistir, né, ir pro meio do campo, e passear, ir na praça e fazer, e a gente não faz porque tem um maldito jogo ali, né, que nada contribui. Então eu só quero dizer para vocês, para ter esse alerta, que as pessoas consigam entender que devemos nos blindar contra isso, né? E eu não vou dizer para as pessoas não assistirem nunca, porque tem gente que não vai conseguir, mas a pessoa desperta não tem mais interesse nessas coisas. A gente pega esse momento para cultivar, para pegar um sol, para dormir, para passear, para fazer qualquer coisa, porque isso não traz nenhuma vantagem para a gente. Agora, eventualmente, né, se você fizer também, não se culpe por isso, né? Se você também assistir um filme, assistir um futebol algum dia, não é que você vai ser condenado por isso de forma alguma, porque não existe essa de condenação. É você que está desperdiçando uma energia nobre do seu tempo de vida, que poderá não voltar mais, né, em coisas que você poderia estar cultivando muito melhor, né? Quanto, por exemplo, né, estar em contato com a natureza e botar os pés na água, na terra, caminhar num rio, caminhar numa praia, caminhar num parque, dormir na grama para sentir a energia da terra, descarregar sua energia, fazer uma coisa que você gosta, arrumar seu quarto, a sua gaveta, dar uma ajeitada, limpar suas coisas. Quanta coisa a gente pode fazer num dia desse, né? Então eu deixo para vocês aqui, quem puder cooperar com o canal, a gente agradece. Então tá aí nosso vídeo sobre a perda energética, sobre as copas e outras grandes aglomerações de pessoas até, tá? Espero que tenham gostado, compartilhe, assista os vídeos do nosso canal. Um grande abraço, a luz venceu, beijo a todos.